gente vai falar agora um pouquinho sobre metáforas. Tá? Às vezes a pessoa acha que ela é a mesma coisa que a história. Não é. Metáfora é uma figura de linguagem que refere-se a uma coisa mencionando a outra. É uma forma de comparar, é um índice comparativo. Tá? Então a metáfora é como se diz, hoje o bicho vai pegar. Como é que você entende? A onça vai beber água. Alguém lembra alguma outra metáfora assim conhecida? A giripoca vai piar, depende, é mais regional, mas é isso. Tipo, é quando você fala de uma coisa tentando levar a outra. Para você construir uma metáfora, nós precisamos identificar o objetivo da metáfora. Qual o objetivo dessa metáfora? Porque não adianta simplesmente eu contar uma história, criar uma metáfora, se eu não sei qual o objetivo final dela. É importante a gente conhecer o cliente, para a gente ter elementos, que nem eu falei, tipo o pai, a mãe, o filho, tipo regiões, tipo, ele gosta de praia, não gosta de praia, tipo, tem medo de escada, tem medo de altura. Elementos, eu preciso conhecer ele. E nós precisamos usar uma linguagem positiva e sugestiva ao mesmo tempo. Porque apesar da gente, em alguns momentos a gente vai digamos, cutucar ele para ele olhar para o problema, mas eu não posso criar uma metáfora de terror para ele. Né? Uma história que seja negativa. Eu tenho que ser criativo e imaginativo. Deixar fluir a imaginação, o nosso lado lúdico. Daqui a pouco nós vamos entrar já nos padrões de linguagem, aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Agora aqui é uma coisa fundamental. Use símbolos universais. Como eu falei, vamos lá, eu falo assim, uma metáfora. Estava eu e o meu Cusco. Se a pessoa for lá do Rio Grande do Sul, sabe o que é o Cusco. Cachorro. Tipo deixa eu ver mais um termo. Como é que você me critica, Tatiana, que eu falo seguido? Então a gente utilizar símbolos universais. Tipo, daqui a pouco. Porque se eu falar, tipo assim, o vento, você sabe o que é, a água, praia, pássaro, o mãe, pai. Quando eu falo da minha mãe, é universal, você sabe o que é mãe. Então a gente utilizar símbolos universais, e às vezes a gente usa uma linguagem muito regional. Como eu disse, no Rio Grande do Sul tem localidades lá que chega a ter um dialeto praticamente, né, que mistura alemão com português, outro mistura italiano com português, outro mistura espanhol com português. Chega a ter terceira língua. Tem uma região ali próxima à Argentina uma região bem grande fala quichua, que é um dialeto argentino. Você não entende uma palavra, eles falam. É mais primitivo que o indígena ainda. Então, imagina, se eu uso um termo deles lá, não vai funcionar. Então, símbolos universais. Se eu falo assim, imagine que agora, quando eu aperto o passador de slides, se a pessoa nunca viu um passador de slides, com o senhor, vai falar feedback. Imagine agora você tendo o seu feedback, tendo insights maravilhosos do seu feedback. 80 anos. Para ele não vai fazer sentido. A semana ainda falou que a Tati estava falando sobre uma técnica que se usa pôr na lixeira do computador. Nem para todas as pessoas não funcionam. A gente falou também sobre reprogramação mental. Tu pega uma pessoa racional, ela vai dizer,
Eu não sou máquina, para reprogramar a mente de jeito. Então ele não trata as pessoas como seres humanos. Ou daqui a pouco fala pro meu pai que tem 78 anos. Reprogramar a mente. Como? Vou entrar na minha cabeça e vai mexer. Então a gente vai utilizar na metáfora identificar o objetivo, precisamos conhecer o cliente, usar uma linguagem positiva e sugestiva, ser criativo e imaginativo e usar símbolos universais. Inicialmente, a maior dificuldade que você vai ter é ser imaginativo e criativo. É uma grande dificuldade que você vai ter. Porque você faz um atendimento, faz outro, e acaba que você está... inicialmente você quer encaixar uma história com a outra. Tem uma festa do espelho, vou fazer a do espelho para a Inês. A ideia é você se desligar disso e depois nós vamos aprender a construir esses elementos. Você vai construindo, opa, vou por aqui, por aqui, por aqui. Aí daqui a pouco, sei lá, a Tati disse que atendeu um menino que gostava de lance de moto. Fala, puxa, ele na estrada, né, de moto, sentindo não sei o quê. Agora, tipo, pra mim que não gosta de moto, não daria certo. Entendeu? Então a gente vai... Talvez a dificuldade é essa, ser criativo. E eu gosto muito desse timing rápido, tipo, de você pensar. Chega um ponto que você está fazendo anamnese e a história já está sendo construída na sua mente. Às vezes a gente está nas mentorias ali. Não sei qual foi uma da tarde que a mulher estava falando e eu já escrevi. Isso aqui vai bater de frente com a mãe dela, porque a mãe dela não reconheceu, ela não reconhece. Eu fui escrever toda a história. Deixa ela falar. Depois, exatamente o que eu tinha falado. E aí eu já devolvi para ela a mesma história ao contrário. Tipo, ela tentando daí ver a filha e a filha não vendo ela. Porque ela não reconhecia a mãe, entendeu? Você faz uma super inversão. Para a gente ainda nas metáforas, a gente precisa criar um cenário de segurança. Imagina se eu crio uma metáfora que seria um cenário de segurança. E agora você está na montanha russa e você sabe que tem uma roda quebrada. A pessoa ela não vai embarcar, relaxar. Então, use metáforas sensoriais. Sinta o cheiro, sinta o gosto. Talvez esse aroma lembre lá na sua infância, na sua avó, quando você comia. Então, entendeu? Então a gente vai usar outros estímulos. Talvez você possa ouvir o som. Eu lembro da música que tocava minha emoção. Então, usar estímulos sensoriais. E deixar o espaço para interpretação pessoal, senão fica que nem a metáfora da Ana Maria Braga, que ela fala e a moral da história é que aí não é metáfora, né, se você entrega o jogo. A ideia da metáfora, tanto que se a gente lê, algumas que a gente vai ler depois aqui na apostila, que ela é totalmente subjetiva. Cada um vai ter ela vai utilizar da sua subjetividade, e essa é a ideia da metáfora, ela usar os seus elementos. Marcelo, fala, querida. Esse subjetivo, no final, acaba se tornando até objetivo para a pessoa, né? Porque é particular dela. Claro, ele se torna objetivo, mas com as ferramentas dela. Porque eu não posso experienciar, digamos que o meu receptor sensorial. Eu entro naquela água na praia, que beleza, essa água fria estimula o meu sistema simpático. Dizem que é muito bom para regenerar o meu corpo, blá 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 blá. Daqui a pouco a Ritinha vai entrar na água. Ui, eu não vou entrar, tá muito frio. Para ela o frio é diferente. Então até quando se usa o estímulo sensorial, ele é diferente. Então, mas agora se eu sei, na anamnese ela diz, puxa, eu agora tenho um hábito, eu li o livro tal, eu coloco, de manhã eu tomo banho gelado, primeira coisa que eu faço. Opa, então eu posso usar água fria em algum momento da história dela. Imagine aquele banho de chuva. Talvez você possa sentir aquele friozinho gostoso. E percebe que eu lembro que eu tomei banho de chuva muitas vezes quando criança.
E às vezes eu, simplesmente por nada, simplesmente a chuva caía. E eu ficava olhando a poça d'água formar. E às vezes olhando para aquela poça d'água eu ficava imaginando diversas formas. Eu lembro que uma vez eu fiquei enxergando animais, pessoas, e confesso que algumas delas fez até com que eu lembrasse de alguns eventos do passado. E curioso que alguns eventos estavam como se eles estivessem presos naquela lama. Eu até pensei em parar de olhar para aquilo. Mas a chuva caía e aquilo despertou uma curiosidade. Eu pensei o que eu podia fazer com aquilo. Todos eram eventos do passado, já não tinha mais o que fazer. Eu sentia o frio, apesar de querer desistir, mas eu sempre fui muito curioso. Sem querer eu comecei a passar o pé sobre aquela poça d'água. E a chuva caía. E parece que aquela cena ia ficando mais clara, eu fui ficando mais curioso e ia passando o pé naquela poça d'água. Entendeu a moral da história? Eu usei a água fria dela, a chuva, uma coisa que veio na cabeça, trouxe a história para mim, não estou falando dela, mas ela sabe que é dela. Ela está visualizando uma cena ruim do passado dela, que está turva por causa da lama. Então o que eu posso fazer? Cara, joga para o lado e deixa a água vir e renovar. O inconsciente dela entende dessa Ou forma. até passar sobre a poça, né? Aí vai da sua criatividade. Então veja que parece difícil criar uma história, mas não é, é muito simples, depois que você aprende. Você vai trazendo os elementos e deixa a magia acontecer. Talvez na anamnese você já tenha a história praticamente criada. Pronta, eu vou ensinar depois ali, eu vou grifando já ali, tipo, a pessoa vai falando e eu já vou, opa, sei lá, eu senti, o Léo, vamos supor o Léo significa, tipo, cara, minha filha é tudo pra mim. Tipo, ele tem uma sinestesia, eu lembro quando ela chegou em casa, mostrou os livros, assim, tipo, vê que ele tem imagina o quanto eu posso usar isso pra ele. Tanto para cutucar ele para um lado negativo, quanto para um positivo. Eu não vou fazer isso, como você falou do seu paciente. Se fosse com o Léo, tudo bem. Você não resolve isso, é como se não resolvesse as coisas. E talvez a sua filha siga o mesmo caminho de você, deixar as coisas para depois. Você já acaba resolvendo. Ficou boa a metáfora da poça d'água, né, Rita? Ficou. Com uma delícia, né? Até eu já estava viajando. Eu fiz uma parecida. Já? Mas na volta, quando ele ia, porque ele falou do vácuo, ele falava que era uma poça de lama. Aí eu fiz aquele da cabana, depois quando ele voltava pela mesma estrada, e ele se deparava com a poça e ele conseguia ver fatos da vida. E não era mais poça, porque ele já tinha limpado lá a cabana e se transformava numa... Juro que eu nunca vi isso. Só que quando eu faço essa história, eu trago estímulo sensorial. Eu estava imaginando aqui, eu estava imaginando a poça d'água e eu estava imaginando meu pé passar na coisa. Você tem que viver a história para ela ter graça. Para ver que ela fica envolvente, fica... Porra, e agora? Ele vai se afogar. Daí quando eu olhei, eu escorreguei, quebrei, bati com o cóccix na poça d'água. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me bateu porque eu tinha caído. A história vai só piorando. Eu bati o cóccix na poça d'água. A minha mãe me espancou. A subjetividade, ela acaba dando assim uma expansão muito grande para as possibilidades. E ao mesmo tempo isso pode se tornar perigoso, né? Se a gente expande demais. Claro, então, talvez na anamnese você tenha que encontrar os elementos que deem essa amplitude de subjetividade, mas ao mesmo tempo limite ela em alguns pontos específicos. Claro, mas usar, como eu falei, os símbolos universais, uma poça d'água. Você sabe o que é uma poça d'água? Você sabe o que é lama? Tipo, lama é lama em qualquer lugar, chuva. Tipo, o que é sentir um banho de chuva? Eu já senti um banho de chuva. Mas, claro, contando que ela já me trouxe que a água fria é bom pra ela. Eu vou falar banho de chuva, pô, hora de chuva, cai raio, eu posso morrer. Ele não vai entrar na metáfora. Então eu tenho que ter os elementos que façam sentido. Por isso que eu não gosto não é que eu não goste. Pra mim não funciona, tipo, a técnica tal, a técnica não sei o quê. Se você usar ela ao pé da letra, a Tati falou da técnica da cabana, é legal, mas eu não posso ler ela ao pé da letra. Eu vou adaptar pro Paulo como ele está fazendo, daqui a pouco eu vou fazer de outro jeito. A técnica da cabana não tem a poça d'água. Mas o que ele reconheceu? Tipo, é um emaranhado, como se estivesse numa poça de lama. Existe uma poça de lama? Não, uma poça de lama imaginária, que traz a sinestesia que ele está sentindo e que traz o resultado dele.